Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou fazer o 5 por década, da década de 1930. Mas só depois da vinheta, vamos lá! Pra quem não conhece esse projeto aqui do canal, todo mês eu assisto 5 filmes de uma década específica da história do cinema. Eu comecei em 2010 e agora eu já tô em 1930, eu tô quase fechando esse primeiro ciclo. E o objetivo não é fazer uma crítica cinematográfica elaborada, não. Na verdade eu quero passar um pouquinho das minhas impressões ao assistir o filme e principalmente indicar filmes clássicos pra todo mundo poder assistir. Hoje, igual eu falei, eu vou falar de 5 filmes da década de 1930, mais um filme bônus que é um vencedor de Oscar. Então vamos lá! O primeiro filme que eu vou falar aqui é E o Vento Levou, de 1939. Esse é um filme tipicamente de produtor, em que o David O. Selznick controlou toda a operação. Tanto que passaram 3 diretores pelo longa e 15 roteiristas. É muita gente, imagina o que é um roteiro feito a 30 mãos, com 3 visões de diretores diferentes, era impossível de fazer, por isso que o produtor controlou tudo e saiu do jeito que ele queria. E a história do filme é baseada num livro de mesmo nome, escrito pela jornalista e escritora norte-americana Margaret Mitchell. É um livro que eu sou doido pra ler, eu sempre vejo ele na livraria e penso, talvez seja hoje que eu compro, só que ele tem mais de 1000 páginas, ele é caro, então por enquanto eu ainda não comprei, mas eu tenho muita vontade de ler. O filme conta a história de uma mocinha do campo chamada Scarlett O'Hara durante a Guerra Civil Americana, que durou entre 1861 e 1865, só que a história do filme vai até 1873. A personagem foi eternizada pela Vivien Leigh, que é uma puta atriz, e conseguiu passar toda a complexidade que exigia a Scarlett. Até porque ela é diferente de qualquer tipo de mocinha que a gente está acostumado. Imagina em 1930, o povo estava menos acostumado ainda. O traço mais marcante da personalidade dela é o egoísmo. São só os interesses dela que valem, tanto que ela não se importa com quem que ela vai ferir no caminho para poder atingir esses objetivos pessoais. E ela tem um carinho muito grande pela fazenda da família, chamada Terra, que ela faz de tudo para poder se manter ali dentro. O sonho dela é viver como uma grande dama, ela paquera os rapazes, vai a bailes, só que no meio do caminho uma coisa importante acontece, que é a Guerra Civil Americana. Também conhecida como a Guerra de Secessão, ela destruiu todos os sonhos da Scarlett O'Hara e fez ela ir lá pro fundo do poço, tendo que começar do zero e mudar algumas coisas na personalidade dela. Tudo isso permeado por uma história de amor. Na verdade, uma não, 2 histórias de amor. Na primeira delas, a Scarlett está apaixonada por um cara chamado Ashley, que é o namorado e posterior marido da melhor amiga dela. Ela idealiza esse cara a vida dela inteira e passa o tempo inteiro a perseguir ele, a tentar ficar com ele de qualquer forma. Só que no meio do caminho tem essa amiga dela, que é a Melanie, que foi vivida pela Olivia de Havilland, que é uma das poucas atrizes da época que continua viva até hoje. Ela fez 100 anos há pouco tempo. E essa amiga é o anjo em pessoa. Ela é uma das poucas a ficar do lado da Scarlett em qualquer momento da vida dela. Mesmo nos piores momentos, ela tá lá do lado da Scarlett. E a outra história de amor, ela meio que costura toda a trama, que é a história do Rhett Butler, que ele é apaixonado pela Scarlett, só que ele e ela vivem uma história assim meio complicada de amor e ódio. Ele começa cortejando ela, ela não dá bola nenhuma, porque igual eu falei, ela é arrogante e ele não vai trazer nenhum benefício pra ela, e ele continua as investidas sobre ela o tempo inteiro, e ela desfazendo dele, depois ela procura ajuda. É meio que uma história de gato e rato entre os dois, que tem a sua conclusão lá pro final do filme. E é por causa dessas interações entre os personagens, cada um mais complexo que o outro, que faz com que O Vento Levou seja uma das maiores romances de todos os tempos. A arrogância da Scarlett é uma coisa que a gente não tá acostumado a ver, e ela faz de tudo mesmo para atingir o objetivo, e isso faz com que a personagem seja incrível. E do outro lado a gente tem o Rhett Butler, que também é um personagem maravilhoso, vivido pelo Clark Gable, e que puta que pariu nesse cara, ele consegue manter a Scarlett no laço, mesmo ela sendo uma pessoa muito arredia. E mesmo o romance deles não dando certo na maior parte do tempo, você vê todo o divertimento dele ali, ele vive um perfeito canalha, que é o típico personagem que ele vivia. E a parte técnica do filme também é uma coisa incrível, tem várias simbologias que dá pra simplesmente parar várias cenas e analisar. E destaca aí o uso das cores, que muita coisa foi feita em estúdio, mas muita coisa também foi feita em locação.
atuação, e como é um dos primeiros filmes a cores, ele consegue fazer isso muito bem. Tanto que, inclusive, ele levou 8 Oscars pra casa, ou 10, né, dependendo se considerar os técnicos e o honorário, mas levou muito prêmio, porque é um filme muito foda. E se você não assistiu O Vento Levou ainda, aproveita e assiste. Ele é um filme grande, eu não vou mentir pra vocês, ele tem quase 4 horas de duração. E uma curiosidade, a primeira vez que eu assisti O Vento Levou, porque essa aqui já é a segunda vez que eu assisto, na primeira, eu e uma amiga minha alugamos um DVD e não tinha especificando qual que era a parte 1 e qual que era a parte 2. É lógico que a gente botou a parte 2 por engano, assistiu ela inteira e, na minha cabeça, o filme fez todo sentido. Analisando hoje, ele continua fazendo sentido, só que a gente perde um pouquinho da caracterização dos personagens, ele deixa de ser tão incrível quanto ele é. Mas se você tiver paciência, aguentar as 4 horas do filme, que são muitas horas de sofrimento também por parte da Scarlett, por parte da família dela, se conseguir aguentar isso tudo, o filme vale a pena pra caramba. O segundo filme que eu vou falar aqui é Tempos Modernos, de 1936. O Charles Chaplin é um cara que dispensa qualquer tipo de apresentação. Ele é um dos maiores ícones do cinema mudo e, por que não, um dos maiores ícones do cinema como um todo. Ele era comediante, ator, diretor, roteirista, produtor, ele fez assim um pouquinho de tudo dentro do cinema e por isso ele é uma lenda tão grande. E ele trabalhava com o cinema desde 1914, quando ele começou a dirigir os seus primeiros curtas. Ele é muito conhecido pela forma como ele dominava a mímica, a comédia pastelão e todo o formato do cinema mudo e também pela sensibilidade dele atrás das câmeras, como ele mostrava as situações, como que ele retratava as cenas, como que ele se dirigia ali dentro. E Tempos Modernos é o último filme em que vai aparecer o personagem mais clássico dele, que é o Carlitos, ou também chamado de o Vagabundo. E ele é aquela figura típica que a gente conhece do Charles Chaplin. Ele tem aquele chapeuzinho desgastado, o fraque meio avacalhado, ele é um andarilho das ruas, tem a bengala também que ele fica rodando ela, e lógico, o bigodinho que depois o Hitler foi roubar e acabou de vez com o bigodinho. Sem falar de que apesar dele ser chamado de vagabundo, os bons modos dele eram o que mais sobressaíam, ele era um perfeito gentleman assim. E esse também é o primeiro filme do Chaplin a usar falas sonoras. O som era uma coisa que estava começando no cinema e o Chaplin era uma pessoa que era meio avessa a isso. Ele sabia que o personagem dele funcionava bem no cinema mudo e não queria passar isso pro cinema falado. E ele usa as falas tão bem nesse filme que elas são usadas em momentos chaves e só pra mostrar algum ponto de opressão. E no final a gente ouve a voz do Carlitos pela primeira vez. O Chaplin conseguiu guardar esse momento pra última cena e eu imagino como que foi pra galera da época que já era fã do cara poder ouvir finalmente o personagem falando. Só que no fim ele canta uma música e essa música é meio ininteligível assim, o que também pode soar como uma crítica ao cinema falado. Mas enfim, ele usa esse recurso muito bem nesse filme, principalmente pra pontuar algumas situações que merecem ser pontuadas. Agora falando do filme em si, né, ele trata de uma realidade pós-crack da Bolsa de Nova York, que foi em 1929, e os 20 primeiros minutos dele são aqueles que tornaram ele atemporal, que a gente pode assistir até hoje e se lembrar da obra. Inclusive tá nesses 20 minutos iniciais aqueles trechos que todo mundo conhece de Tempos Modernos, que é o Carlitos trabalhando igual um louco numa fábrica e no final sendo demitido. E a partir desse momento o filme fica um pouco mais episódico, mostrando as idas e vindas dele na cadeia, como que ele encarava a realidade lá fora, como que ele fazia pra voltar, porque a cadeia era um lugar bacana, e tudo pontuado por uma história meio romântica com uma mulher chamada Gamey, que foi interpretada pela Paulette Goddard. Esse foi o segundo filme do Chaplin que eu assisti na minha vida toda, e eu vou falar do primeiro mais na frente, vocês vão entender um pouquinho melhor, mas já deu pra entender o porquê dele ser esse ícone tão grande. Tempos Modernos é uma obra atemporal, apesar de ser uma obra praticamente muda, e nele dá pra ver o quão adorável e o quão crítico era o personagem do Carlitos, assim, vale muito a pena assistir. O terceiro filme é Aconteceu Naquela Noite, de 1934. Ele foi dirigido pelo Franz Capra e deu pro diretor o primeiro Oscar dele na categoria de direção. Depois ele chegou até a ganhar mais 2, com o Galante Mr. Deeds e Do Mundo Nada Se Leva, além de ter dirigido um outro classicão que é A Felicidade Não Se Compra. E ele também deu o Oscar de atuação pros 2 personagens principais dele. O papel masculino ficou por conta do Clark Gable, que interpretou o Peter, e eu já falei aqui do Clark Gable que ele também imortalizou
outro personagem clássico que é o Rhett Butler de Um Vento Levou. E a protagonista da história é a Ellie, que foi interpretada pela Claudette Colbert, que também tá muito bem no papel. E esse filme faz parte de uma seleta lista do Oscar, que são aqueles que ganharam as 5 categorias principais, que são direção, roteiro, ator, atriz e melhor filme. Junto com ele só tem Um Estranho no Ninho, que eu também já falei aqui no 5 por década, e O Silêncio dos Inocentes, que eu também já falei no 5 por década. Vou deixar todos os vídeos aqui nos cards. E aconteceu naquela noite é, na verdade, uma grande comédia romântica, assim. A Ellie foge de casa porque ela quer casar com um cara e o pai dela não aceita esse casamento, então ela foge para Nova York e no meio do caminho ela encontra o Peter, né, que é o personagem do Clark Gable. Ela é filha de um milionário e o sumiço dela começa a aparecer em todos os jornais com direito à recompensa para achar ela. Já o Peter é um jornalista que tá meio fudido na vida, assim, como qualquer jornalista em todas as épocas da história, e ele vê nela a oportunidade de contar uma história de amor e voltar a trabalhar no jornal, contar como que ela fugiu dos pais para poder viver a grande paixão da vida e emplacar uma história de novo no jornal. Hoje que a gente tá bem vacinado de que é uma comédia romântica, como funciona, já dá pra gente mais ou menos imaginar o que vai acontecer nesse filme. A mocinha relutante vai lá pra tentar casar com outro, só que no meio do caminho ela começa a conhecer ele melhor, ele começa a conhecer ela melhor e os dois se apaixonam. É um enredo típico de uma comédia romântica mesmo. Inclusive eu acho que a canalice do Clark Gable nunca funcionou tão bem quanto ela funciona nesse filme. Sem O Vento Levou, alguns anos depois ele foi bem canalha com o Rhett Butler. Nesse papel aqui no Peter, acho que foi o auge da canalice do Clark Gable. E por mais que a história soe batida hoje em dia, a gente tem que voltar no tempo e lembrar que ele é de 1934. Eu acho que inclusive ele pode ser considerado como a grande comédia romântica de todos os tempos. Se não for a grande, tá na lista de pelo menos um top 3 ou um top 5 ali. Até porque ele deixa muito o filme atual no chinelo pela forma como ele constrói a história e como ele constrói os personagens. O roteiro é muito bem amarradinho. A química da Claudette Colbert com o Clark Gable é uma química muito forte e a gente termina o filme acreditando que os dois personagens estão realmente apaixonados. Eu terminei de assistir com aquela sensação gostosa dentro do peito de que eu tinha visto um filme tão delicinha que eu indicaria pra qualquer um assistir, né? Principalmente quem gosta do gênero comédia romântica, que eu tenho certeza que vai se divertir com essa história. O quarto filme é Drácula, de 1931. Esse filme faz parte de uma série chamada Monstros Clássicos da Universal, que aconteceu entre 1920 e 1950. Drácula é um dos mais famosos deles, mas também tem Frankenstein, a Múmia, Lobisomem, o Monstro Invisível e diversos outros seres que povoaram o cinema nessa época. E não precisa nem falar que ele é baseado no livro, que é a obra-prima do Bram Stoker e que delimitou de uma vez por todas o que é o vampiro para nossa sociedade moderna. O livro até tinha sido adaptado alguns anos antes na obra Nosferatu, e que eu vou falar também no próximo 5 por década, porque ele é da década de 1920, só que deu mó treta e eu vou explicar um pouquinho melhor lá. Esse é o primeiro filme oficial adaptação de Drácula. O mais marcante dele é a figura do Bela Lugosi como Conde Drácula. Até porque o filme ia ser uma galhofa total se não tivesse uma figura tão marcante, tão bem caracterizada como o Bela Lugosi. Mas eu acho que ele é um filme que não envelheceu tão bem assim. De todos os filmes que eu assisti até agora, esse é o que envelheceu pior, mas tem 80 anos de idade, vamos poder botar na caixinha certa aqui. E não é nem pelo design de produção, né, porque o castelo do Conde Drácula é um lugar muito bacana, bem construído, ou nem pelos efeitos especiais, é mais pelo ritmo da história mesmo, pelo roteiro e pela forma como ele adaptou o livro. Ele chega a ser muito lento em algumas partes e as resoluções acabam vindo de uma forma bem abrupta em outras, que é bem estranho assim, esse contraste. Pra quem leu o livro, vai perceber um pouquinho que a complexidade da história perdeu ali no meio do caminho. Algumas discussões que o livro levanta não são discutidas no filme. Isso leva um pouquinho da época também, de como que foi feito, qual que era o público desses monstros da Universal. Então medo eu acho que ele daria na época. Ele não me deu medo agora porque os efeitos especiais são da década de 1930 tal, e a construção de suspense não é tão bacana assim. Mas eu acho que é um filme que funciona muito bem pra década de 1930, inclusive ele bebe muita coisa do cinema mudo ainda. E de verdade, deve ter sido muito doido assistir isso na época, porque era um filme completamente diferente do que a gente estava acostumado, inclusive completamente diferente de tudo que eu vou falar aqui nesse 5 por década, e vocês vão entender melhor quando eu falar dos próximos 2 filmes de 1931.
O quinto filme é Luzes da Cidade, de 1931, e esse sim foi o primeiro filme que eu assisti do Charlie Chaplin na minha vida, e eu acho que eu comecei bem, assim, comecei com o pé direito. Aqui a gente tem de novo o personagem do vagabundo, né, do Carlitos, só que dessa vez é descaradamente uma história de amor mesmo. Ele se apaixona por uma moça cega que vende rosas na rua e ele começa a interagir com ela em todas as formas possíveis. Tudo começa quando ele ajuda ela um dia e ele tava de carro, né, porque ele tinha pegado o carro emprestado com um recém-amigo feito dele, e ela acredita que ele é uma pessoa rica. Então ele, pensando que ela não ia gostar dele se não fosse uma pessoa rica, começa a fazer de tudo pra impressionar ela o tempo inteiro. Até que ele descobre que existe um tratamento pra cegueira e que esse tratamento é bem caro e que ele vai fazer de tudo pra conseguir dinheiro e ajudar ela. E ao contrário de Tempos Modernos, que é uma crítica ao sistema capitalista explorador, Luz na Cidade é uma bonita história de amor. A forma como Chaplin conduz a história é muito singela, assim. Tem uma aproximação gradual dos personagens, eles meio que vão se conhecendo e todas as situações cômicas geradas são a partir do personagem do vagabundo tentando conseguir dinheiro para a cirurgia da moça. E o roteiro também é muito mais amarradinho que Tempos Modernos, que igual eu falei, ele era um pouquinho episódico. Esse daqui não, ele segue meio que uma linha lógica para contar a história e falar da história de amor dos dois personagens. É na simplicidade de cada cena que a gente consegue pegar a história como um todo e poder se envolver no romance dos dois. E falando em detalhes, esse é um filme que pode ser enquadrado no cinema mudo, só que ele não é um filme sem sons. E aqui eu não digo nem a música de fundo, né, o BG, não. São sons que são utilizados para a história. Tem uma cena, por exemplo, que o Carlito engole um apito e isso é tudo que precisa para fazer ela ficar cômica. Isso mostra que, apesar da fala não corresponder direito ao personagem do vagabundo, a utilização do som, se bem utilizada, dava para fazer o humor que já era característico dele. E o final dessa história, cara, o final é bonitinho demais, assim. Ele condiz com tudo que foi construído. Eu acho que talvez seja um dos finais mais bonitinhos que o Chaplin deve ter feito. Falta ver muita coisa dele ainda, lógico, mas esse daqui já larga bem na frente. Ele tá lá no top bem alto de finais bonitinhos. O sexto filme é M, de 1931. Ele foi dirigido pelo Fritz Lang, que alguns anos antes tinha feito Metrópole e que eu vou falar no próximo vídeo 5 por década da década de 1920. A história dos dois não tem nada a ver, a forma como é conduzida também é um pouco diferente, mas eu vou explicar a importância de Metrópolis depois. Agora eu vou falar de M, que aqui no Brasil recebeu o subtítulo de O Vampiro de Düsseldorf. Eu não entendo muito bem porque o Vampiro de Düsseldorf. Até porque ele não conta a história de um vampiro, ele conta a história de um assassino de crianças que tá deixando tanta polícia quanto os criminosos de Düsseldorf todos encabulados por causa dele. Como a polícia tá atrás desse cara e não consegue encontrar de jeito nenhum, os bandidos se reúnem porque a ação da polícia tá atrapalhando o trabalho deles. Então aí surgem duas linhas de perseguição, a da polícia e a dos bandidos. E a partir daí o filme se torna uma aventura policial muito sólida, assim, coisa que eu não tava esperando dele e nem tava esperando pra um filme da década de 1930. A montagem das cenas é muito eficiente para construir todo o clima de perseguição e o uso do som também é outra coisa notável, porque a gente tá falando do filme de 1931, o som era bem recente aí na época e a forma como ele utiliza para ajudar a contar a história é bem digna de nota. Só que eu acho que o mais legal do filme é toda a discussão que ele traz sobre a ética do submundo e que também pode ser aplicada nos dias de hoje. Quando o assassino de meninas é preso pelos bandidos, começa todo um julgamento dele. E nesse julgamento entra toda uma discussão se eles devem fazer justiça com as próprias mãos ou se devem deixar o trabalho para a polícia. Essa é uma discussão tão atual a respeito de justiceiro e papel da polícia que nem parece que é um filme de 1930 ali, parece que é um filme recente. Tanto que você vê a atuação do Peter Lorre, que faz o vilão do filme, ela é assim de cortar o coração nessa parte final, porque dá pra ver o desespero dele mesmo ao ser julgado pelos bandidos e provavelmente ser ameaçado, ser culpado e ser morto por esses caras. O pior é ver que essa discussão toda não mudou praticamente nada em 80 anos, com a diferença de que no filme eram bandidos, né? Claramente bandidos discutindo a situação e não seu coleguinha no Facebook defendendo o justiceiro. Acho que só por essa discussão já vale a pena ver o filme, mas ele é uma aventura policial muito boa e que me surpreendeu bastante, uma coisa que eu não tava esperando. Eu curti bastante M e eu curti Metrópolis também, eu vou falar mais com calma no outro vídeo. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito e você já viu algum dos filmes que eu falei aqui, comenta pra gente poder conversar sobre eles. E eu tô meio atrasado nos vídeos do 5 por
década, porque eu já assisti os filmes de 1920. Inclusive, o vídeo vai sair bem em breve mesmo, esse mês ainda. Só pra vocês saberem qual filme eu vou falar lá, eu vou falar sobre Um Cão Andaluz, de 1928, O Cantor de Jazz, de 1927, Metrópolis, também de 27, Nosferatu, Uma Sinfonia de Horror, de 1922, O Garoto, de 1921, e o filme bônus, que foi o primeiro vencedor do Oscar, que é Asas, de 1927. Breve, bem em breve mesmo, vai ter um vídeo aqui no canal sobre eles, e se der tempo de vocês assistirem algum, ou se já tiverem visto, sejam bem-vindos para poder acompanhar também, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.